Olá, eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho e seja bem-vinda a mais um DelaCast, esse espaço seguro onde a nossa conversa sempre surge da experiência e do conhecimento de especialistas. Hoje vamos falar de um dos maiores remédios, que é o movimento. O movimento que proporciona saúde, longevidade, saúde da mulher, saúde das pessoas, enfim. E eu trouxe para conversar com a gente o Lucas, Dr. Lucas, ortopedista. Ele vai falar um pouco do currículo dele, medicina esportiva, vamos falar sobre suplementação, sobre atividade física em geral. E vem com a gente. Lucas, muito obrigada por você dispor dessa hora com a gente. Eu vou explorar você, entendeu? E vou trazer para você as dúvidas todas das mulheres que eu atendo, do dia a dia, dos questionamentos, daquilo que eu também tenho dúvida, do que eu preciso de explicação. Seja super bem-vindo. Obrigado, Renata. É muito bom estar aqui. Vamos bater um papo, falar bastante de exercício específico para mulher, olha que bacana. Podemos abordar vários temas. Estou muito contente de estar aqui e eu sempre brinco e falo. Há muito tempo eu falei isso, falar com a Renata é difícil. Ginecologista que fez o parto do meu filho, mas a Renata eu sempre falo, é a realidade. Ela acorda às 3 da manhã, corre 100 quilômetros, pedala 200, nada, leva os filhos para a escola, volta, toma café, faz 3 cirurgias, toma café da manhã, eu tô acordando. Não, também não é tão assim. Essa é a rotina da Renata, né? Então é impossível concorrer com você, mas que bom estar aqui, vamos bater um papo, vamos discutir. A atividade física é uma coisa super importante. Então, isso foi uma coisa que mudou muito, né? E assim, o que eu percebi nas últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas de consultório? Primeiro, a gente fala como se fosse um mantra da necessidade da atividade física, como um preditor de saúde, qualidade de vida e de longevidade também, né? E ao mesmo tempo, eu percebi que a mulher, no geral, saiu daquela situação do tipo, eu faço uma aula de alongamento por semana ou uma aula de pilates, e ela saiu dessa categoria para uma situação de esporte mesmo, entendeu? Principalmente as mulheres mais velhas. E eu acho que eu sou um exemplo disso, que eu comecei a pedalar aos 48 anos, né? E a minha atividade física é extremamente intensa e mudou, porque era uma coisa que a gente só via com as pessoas jovens. Então, junto com isso, eu percebi que no atendimento, apesar e a gente incentiva muito isso como qualidade de vida, a gente tem algumas coisas, algumas demandas em relação a isso, né? Então, do tipo suplementação, que tipo de qualidade, que tipo de atividade física é o melhor, sedentarismo é considerado uma doença ou não, algo muito ruim. Então, a gente vem falando com muita propriedade disso aí. Só que ao mesmo tempo que a gente fala muito, tem muita coisa que é moda, tem o que não é. Eu quero saber de você, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? O que é o melhor para a mulher? O que você vê? O que você acompanha no seu dia a dia? Eu acho que mudou muito o acesso à informação. Eu acho que a grande virada, a gente nota que o consultório mudou muito, né? Hoje é difícil um paciente que não aceite que tem que fazer atividade física. A esmagadora maioria já faz. Às vezes quer uma orientação a mais, fazer uma coisa um pouco mais direcionada. Mas todo mundo já fala em atividade física. Ninguém mais pensa em envelhecer sentado numa cadeira de balanço. Acabou, né? E o que se espera da vida mudou muito, né? O que a gente quer fazer na vida com 50, com 60, com 70, com 80? Mudou. Ninguém mais aceita aposentar e parar, né? A vida continua profissional, pessoal. E isso mudou muito. E eu acho que as mídias sociais, e com a coisa pavorosa que foi a pandemia, mas trancou a gente em casa com as mídias sociais abertas, eu acho que foi ali que teve uma grande virada. Isso já faz 7, 8 anos, né? Faz 7 anos, faz tempo já que aconteceu. Parece que foi ontem a pandemia, mesmo, mas foi agora. 2020, mas parece que foi 19, ontem. Foi na virada de 19 para 20 que começou. Estamos no final de 26. Então, do meio de 26. Então, eu acho que essa virada na pandemia, todo mundo teve acesso à informação. E lógico, tem lá o pessoal, influencers de fitness, as empresas que vendem suplementos bombardearam naquela época, né? E todo mundo preocupado. Pô, vou morrer? Então, o obeso morre mais, o obeso complica mais, o sedentário complica mais. O cara fala, isso aqui me complica. Eu tô parado em casa. Todo mundo falando de atividade física. Então a informação foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente divulga tudo isso muito rápido.
Eu brinco com todo mundo. Eu ganhei um celular analógico de presente de formatura de faculdade e eu comprei o meu primeiro computador com já ortopedista. Isso não existe. Como é que eu me formei com livro? Isso não existe mais. Hoje em dia todo mundo, a informação corre muito rápido, algumas errôneas, mas a maioria verdadeiras. E todo mundo entendeu a importância do exercício físico, a importância de ter vigor físico. Obviamente, as mídias sociais também mostram uma glamorização do corpo, da beleza, e muita gente busca também a estética, não só a saúde, não acho que está errado. Então a pessoa quer ficar mais bonita e viu que consegue, com 60, com 70, com 80, ter um corpo muito bom, está muito disposto, fazer tudo, ter uma vida pessoal, profissional plena. E as suplementações todas que a gente usa foi desmistificando. Então, suplementos simples que a gente conversava no passado, creatina, whey protein. Eu lembro de ser chamado em hospital para falar que o whey protein era anabolizante. Nutricionista de hospital me chamava. Isso acabou. Ninguém mais nem pensa nisso, todo mundo entende o que é. E isso facilitou suplementar uma pessoa, chegar ao aporte proteico adequado, entender o problema da obesidade, entender a resistência insulínica. A literatura difundiu muito e as pessoas entenderam e caiu no cotidiano e caiu na rotina. Olha a quantidade de academias que abrem a ter um físico correto para viver viver a vida de forma plena. Isso mudou muito. E eu acho que a pandemia é que deu uma virada muito grande, que as pessoas ficavam em casa olhando todas as mídias. Começaram a ter mais interesse por tudo isso. Pô, que legal, então não é isso, aí vê uma live, outra, então não é tão ruim, aí perguntava pro médico, aí o médico dá uma olhadinha nos trabalhos científicos de forma muito simples, muito rápida, hoje pelo celular, não, realmente esse suplemento dessa forma não faz mal, esse outro não faz mal, a obesidade é ruim, como é que faz exercício, a gente não sabia bem que série que faz, como é que faz exercício, e tudo isso ficou público. Em termos assim de respaldo acadêmico para tudo isso, científico, a gente tem isso? Gigantesco. Então, por exemplo, gigantesco. Assim, qual que é o volume de atividade física mínima necessária para uma pessoa, vamos supor, que está saindo do sedentarismo? Qual que é a orientação que a gente deveria dar para essa pessoa? Vamos lá, a pessoa está saindo do sedentarismo e vai começar a fazer uma atividade física. O que tem que ter é segurança cardiológica primeiro. Tá. Tem que fazer um examinho para ver se o coração, se ele pode fazer. Podendo fazer, começa gradativo, começa com uma caminhada, começa com coisas pequenas, mas tem que progredir. A Organização Mundial de Saúde preconiza que se faça no mínimo 150 minutos por semana, tá? Tem que ir gradativo, a chegar a esse mínimo, menos do que isso é sedentário. Então divida entre os dias essa minutagem. Tá, isso aí é o mínimo para fazer. Agora, a gente quer que chegue o paciente, o que eu busco nos meus pacientes é que eles façam atividade física todo dia. Todo dia. Eu tenho uma brincadeira que eu faço. Doutor, que dia que eu tenho que fazer exercício? Só o dia que você acordar. O dia que você não acordar, não precisa mais. Acordou, tem que fazer exercício. Boa. É a vida. O exercício físico, ele não é cumulativo. O exercício físico é igual escovar o dente. Você acorda, escova o dente. Você come, você escova o dente. E por que não fazer atividade física todo dia? Todo dia atividade super vigorosa? Não, vamos ponderar. Vamos dividir atividade aeróbica, atividade anaeróbica, vamos ter força muscular, vamos ter saúde cardiopulmonar, mas todo dia tem que ter movimento. O ser humano é um mamífero é feito para se movimentar. 1 hora, 40 minutos, 45 minutos das suas 24 horas do dia, dedique a alguma atividade física. É um pouquinho, mas para mim tem que chegar a todo dia ter alguma atividade física. Limitando seu coração, limitando sua pressão e suas doenças e suas articulações. Mais jovem, lógico que pode fazer muito mais. O mais idoso tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas todo mundo, para mim, deveria fazer atividade física todo dia, moderadamente, tranquilamente, dentro da sua resistência. Quem tem uma atividade física um pouco mais potente, faz uma musculação mais vigorosa, faz um treino mais vigoroso, tem que ter intervalos de alguns dias da semana sem treino. Faz 1, 2 dias ou 3 de treino puxado, descansa um dia, faz um recovery, depois faz... Mas isso para quem está fazendo uma atividade física competitiva, corre de maneira competitiva, pedala, nada ou faz uma musculação muito intensa. Então aí tem que ter algum dia
2 de atividade, 1 de descanso. 1, 2 de atividade, 1 de descanso. E a musculação é realmente, porque hoje tá havendo um boom, né, de se falar sobre a musculação. Sim. Que é o melhor exercício que tem. É isso, você compartilha dessa opinião? Eu acho que a musculação é fundamental. Tá? Exercício de força é fundamental. Exercício de resistência é fundamental. Mas o exercício aeróbico também. Tá. Então, assim, quer viver muito, quer ter saúde cardiovascular, faça exercício aeróbico. Quer viver bem, faça musculação. Então eu quero ver muito e bem. Mixa. Vai um dia, corre, pedala, nada, faz algum aeróbico. No dia seguinte faça sua musculação. No outro dia faz outro aeróbico. No outro dia faz outra musculação. 6 dias por semana, 3 aeróbico, 3 musculação, tá ótimo. Lá, tira o domingo de folga, tá bom, faz uma caminhada, uma coisa mais tranquila. Seria uma coisa bem ponderada. Tá. Porque o cardio, ele vai te dar muita longevidade, ele vai te dar muita saúde cardiovascular. Mas a musculação te dá muita autonomia de vida. Que te protege as articulações, principalmente. Protege tudo. Tá. Então, além de proteger as articulações, te dá autonomia para você chegar aos 90 e sair da sua casa, passear, viajar, agachar, levantar neto, amarrar brincar, o sapato, namorar. Você tem que ter autonomia física. Tá. Viajar, aposentou, teve sucesso profissional, que bom. E aí o que você vai fazer? Vai ficar sentado com dor nas costas? Exatamente. Não, tem que viajar, tem que ter uma vida. E a vida sexual também mudou, ela está muito mais longeva. Tem que ter saúde física para tocar tudo o que quer fazer. Então isso depende do músculo. E o músculo produz miocinas. O músculo produz substâncias que modulam a atividade neuronal, que retiram, que limpam o seu cérebro, que melhoram o seu intestino. Placa beta-amiloide, irisina diminui placa beta-amiloide, que vai causar o Alzheimer. A musculação produz irisina que modula e diminui a placa beta-amiloide. Então ela modula o nosso sistema nervoso central, ela modula o intestino. As miocinas que são produzidas no exercício vão modular todo o seu corpo. Então tem que ter atividade física. São 45 minutos de remédio de manhã ou à tarde. E melhora o sono, né? Sem dúvida. Que é fundamental, né? Que é uma coisa que finalmente eu acho que se fala muito sobre o sono. E é uma forma de você melhorar o sono de forma natural, sem ser com medicamento. Sim. Porque o medicamento, ele pode até fazer você dormir, mas não é um sono de qualidade como prevenção de Alzheimer, como você falou, né? Então acho que o exercício físico tem essa função também, né? Lógico, e protege a articulação. Como é que você vai ter um joelho bom se tua coxa, tua panturrilha e teu glúteo não estão fortes? Então isso protege a tua articulação, vai dar mais durabilidade. Tem todos os trabalhos científicos embasam isso. Você tem uma osteoartrose, uma osteoartrite de joelho. A musculação melhora. Antigamente a gente achava que piorava. Tem artrose de joelho, não faça mais musculação. Ao contrário, a gente sabe hoje que é melhor do que qualquer outro suplemento que tome. É melhor que glucosamina, que condroitina, o que é melhor? É musculação. É ter a musculatura forte, é ter uma boa composição corporal. Tá. Então, essa proporção é super interessante. Então, chegar a uma proporção corporal boa é super interessante. Existem 1000 formas para medir isso, para dosar isso. Mas, assim, uma mulher, né, que chega para cada quilo de gordura ter 2 de massa muscular, ela tem uma composição corporal boa. Um homem que para cada quilo de gordura tem 3 quilos de massa muscular, ele com certeza ele vai ter uma composição corporal muito boa. Então isso a gente faz hoje com bioimpedância, tem mil testes, dá para fazer com antropometria, a gente consegue determinar quantos quilos de músculo e quantos quilos de gordura esse paciente tem. Chegar a uma proporção correta. Então não é só perder peso, ficar leve, né? Porque às vezes você tá leve, mas você não tem massa muscular. Tá. Então às vezes a pessoa fala, mas quanto que tem que emagrecer? Tô com 70 quilos, quantos quilos eu tenho que perder? Às vezes nada. Então o mais importante é a composição. Ganha 5 quilos de músculo, perde 5 quilos de gordura. Seu peso está absolutamente igual e você está muito melhor. Tá. É porque, assim, principalmente as mulheres, né, elas ficam simplesmente obcecadas com o peso na balança, mas não é o número o mais importante, é a proporção. Sim, tá. E até nesses programas de emagrecimento, com as canetas emagrecedores, que são excelentes, às vezes a pessoa para e fala, eu tive um reganho de peso muito grande. É porque não chegou na composição corporal correta. Às vezes ela chegou num peso que agrada e usou um número de roupa que agrada. Eu falo, ficou elegante. Ficar elegante não é ser magra. Você tem que ter uma composição corporal legal.
A mulher tem que estar ali ao redor de 20%, 15 a 20% de gordura corporal, o homem às vezes 15 ou um pouquinho menos. Gente, 20% de gordura corporal, Lucas. E chega, 20, 22, chega. É só se dedicar um pouquinho. E eu falo que, assim, é um trajeto. Então a pessoa fala assim pra mim, olha, eu tô tendo uma vida aqui, eu tô comendo de um jeito, meu peso tá estável há alguns anos. Tá, faça um esforço, perde um pouquinho de gordura, e depois você vai viver do mesmo jeito que você tá vivendo hoje. Só que com o peso lá embaixo. É como se tivesse um estoque de dinheiro. Entendi. Ó, economiza, paga o seu apartamento. Tá pago, você não vai ter que comprar ele de novo, você já pagou. Você não vai mais pagar nem parcela de apartamento, nem aluguel, ele é seu. Você conquistou esse corpo. O corpo é uma conquista. O que eu posso comer? É o que você pode comer. Então já você chegou a ter um corpo bom, você está com uma musculatura boa, você está com um índice de gordura baixo. Tá. Então aí você pode ter uma folga, você pode ir lá comer come uma besteirinha, come uma pizza, come um hambúrguer. Mas até você chegar a ter isso, dá uma seguradinha, maneira um pouquinho mais, segura o que precisa. Não que está proibido, mas segura até ter uma composição corporal melhor. Assim como você não pode ficar devendo R$1 milhão por um agiota, que ele pode levar a tua vida, você não pode estar obeso e achar que está normal e está tudo bem. Não, é por critério de saúde. Claro. Segura um pouquinho, vem para uma composição corporal melhor e depois aproveita. Assim como você aproveita que você guardou um dinheiro, você aproveita que você comprou a sua casa própria, você vai aproveitar que você chegou num corpo bom. E não é só a parte estética que eu tô falando aproveitar sim. Pode comer uma coisinha a mais sem peso na consciência, pode viajar e descansar um pouco, porque tua composição corporal tá boa, tem bastante músculo e pouquinha gordura. E no seu entendimento, a melhor forma de avaliar a composição corporal é a bioimpedância? É a mais fácil. Tá. Melhor, o DEXA é melhor, o raio DEXA, mas é mais fácil a bioimpedância, é um arco galvânico, é simples de fazer, faz no consultório, ele não é tão preciso, e é óbvio que durante o dia o paciente chega à tarde, a composição corporal é um pouquinho diferente da manhã. Se é um atleta profissional, está buscando uma filigrama da composição corporal, tem métodos melhores. Tá. Mas para uma rotina do dia a dia, a bioimpedância me ajuda muito. E o legal da bioimpedância é a visualização do paciente. Ele olha o número e fala, melhorou. Olha, você perdeu 3, 4 quilos de gordura e ganhou meio quilo de músculo. Tá. Ele vê desabar a porcentagem. Pô, ficou legal, falta mais um pouquinho, vamos chegar mais... E ele vai... Ele é visual, né? Entendi. Visual. Entendi. Vai ficando visual. E o intervalo da bioimpedância, de quanto em quanto tempo? Isso é aleatório? Eu tenho a bioimpedância aberta na minha clínica, o paciente faz quantas vezes ele quiser, ele passa lá e faz, não tem problema nenhum. Tá. Mas pelo menos a cada 5, 6 semanas eu gosto de ver uma bioimpedância do paciente, ou do atleta também, para acompanhar pelo menos essa composição corporal como está andando. Tá. Porque qualquer erro, né, para cima ou para baixo, a gente está emagrecendo muito rápido, muito devagar, ou estabilizou, a gente consegue enxergar, ó, teve melhora ou não teve melhora. Tá. Então, um intervalo de 6 semanas é um intervalo tranquilo. Mas às vezes o paciente está mais aflito. Olha, eu quero daqui 3 semanas olhar, daqui 2. Mas passa na clínica e faz. Tá. É um arco galvânico, não faz mal para o paciente. Vai lá, olha, a gente olha e analisa para ele. Legal. E vai dando aquele ar de compromisso. Exatamente. Passa 3, 4 semanas para vou dar uma laceadinha. Calma, espera um pouquinho, dá uma olhada lá. Tá. Eu acho que isso aí ajuda bastante. Entendi. Aí você falou muito dessa coisa da suplementação, né? O que hoje, cientificamente provado e comprovado, a gente tem que é realmente importante de suplementação? Vamos lá. Tem algumas coisas interessantes. Então, proteína. Proteína você precisa suplementar? Não, você pode comer a proteína de forma adequada. Mas a gente tem que chegar num processo de emagrecimento, né, perda de gordura, a consumir pelo menos ali 1,2, 1,3 gramas de proteína por quilograma por dia. E num processo de ganho de massa muscular, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma dia, fica fácil meu exemplo, eu estou com 100 quilos. Então se hoje eu falar, pô, eu vou emagrecer, quero perder um pouquinho de gordura, eu tenho que consumir de 100 a 120, 130 gramas de proteína por dia, no mínimo, para eu conseguir emagrecer, mas preservando a minha massa muscular. E o pessoal fala assim, mas 100 gramas de proteína é fácil consumir, um bife lá pesa 200 gramas. Não, um filezinho médio, ele tem 25 gramas de proteína. 4 ovos tem 25 gramas de proteína. Um medidor de whey protein bom tem 25 gramas de proteína. Então qualquer uma dessas seria uma porção. Eu preciso de 4 a 5 num processo de emagrecimento.
E uns 8 no processo de hipertrofia. Você vê que aí já muda a figura. Muda muito. Muda muito. Então, para eu consumir 150, 200 gramas de proteína por dia, tudo de alimento dá. Eu tenho que fracionar 8 porções, 8 bifes por dia, para chegar a 200 gramas, mas 7, 8, mais ou menos, dependendo do peso, lógico. Mas é difícil consumir isso. Então, o suplemento proteico, ele ajuda a bater essa meta. Tá. Então, hoje você tem essas águas proteicas, né, esses isotônicos proteicos, você tem concentrado proteico. Confiável essa água proteica? Algumas são confiáveis, sim. Tá, legal. Você tem concentrado proteico da carne, você tem concentrado proteico do leite, que é o whey protein. O whey é o concentrado proteico do leite. Você tem concentrado proteico da carne. Você tem concentrado proteico vegano. Confiável? Confiável, de boas marcas. Então, você tem várias fontes. Cada um tem o seu poder biológico. Mas todos funcionam para uma pessoa normal, para um atleta amador, vai funcionar, você vai bater a sua meta proteica. E na verdade, se a gente parar para fazer a conta, no café da manhã, eu como lá um pão com manteiga, café com leite, tem pouca proteína. Um bife no almoço e um macarrão na janta. Você comeu 50 gramas de proteína no dia, 45, não bate. Teria que pesar 45 quilos essa pessoa. Tá. Então, você suplementa, você coloca lá um medidor de whey à tarde, ou come lá 4 ovos, come um omelete, você bate a meta proteica. Então isso facilitou muito. Então o whey protein, ele ajuda a suplementar. Mas se conseguir bater com comida, deu certo. Show. E outro suplemento super comum, a gente vai falar, é a creatina. Isso. A creatina não é uma proteína, é uma amina. Tá? Então é super seguro de tomar. Tem trabalhos mostrando 5 anos contínuos de uso de creatina. O nosso corpo produz creatina. Então é seguro tomar creatina, 0,07 gramas por quilograma dia. Mas se você colocar lá numa média 3 para mulher, 5 para o homem, tá bom. Você suplementa. A creatina, ela inibe radicais livres, ela aumenta um pouquinho o IGF-1 e ela estimula o mTOR. Nossa fábrica de músculo, né? Então a creatina puxa um pouquinho de água para o músculo, ela segura a nossa massa muscular. É um suplemento super tranquilo e seguro de tomar. Idoso pode tomar, paciente jovem pode tomar, adulto pode tomar. Então ajuda bastante a manutenção de massa muscular. Então esses são 2 suplementos, ômega 3 aumenta e diminui a perda de massa muscular. Então isso são suplementos interessantes, simples, não são anabolizantes e que a gente pode tomar com bastante segurança. Agora, você pega a creatina, ela é excretada. Quando você toma a creatina, ela é excretada de forma da creatinina, sobe um pouquinho a creatinina, mas não está tendo lesão renal. Se você avaliar a função renal, cistatina C, não. Óbvio, o paciente que tem uma insuficiência renal, que tem problema renal, ele tem que ir no nefro fazer o cálculo do que ele pode ou não pode. Uma pessoa normal é super seguro tomar creatina. Então, são suplementos que se popularizaram na época da pandemia. Todo mundo olha para isso hoje e fala, é tranquilo tomar. É super comum eu atender hoje pacientes de 70 anos, 75 anos. Não, doutor, eu tomo creatina, eu tomo aqui um whey protein depois do treino. E tem essa coisa da super pura, cria pura ou não? E como é que é isso aí? Porque isso é outra pergunta que surge muito no consultório. Mas qual que eu tomo? Qualquer marca? Ou eu tenho que ser a 100%? O negócio é saber, assim, daquela creatina, quanto do que tem no pote é creatina. Tá. Né? Então, tem as avaliações da Benuta, Associação Brasileira de Nutrição, eles avaliam as creatinas. Você tem que ter no mínimo 95% daquilo lá. Tá. Tem que ser, né? Tem que ser creatina. Pô, se for menos do que isso, pelo amor de Deus, lá, aí né? é melhor trocar. Tá. Usa uma creatina que tenha no mínimo 95% de creatina no produto. Tá. Porque aí você está tomando 5 gramas de creatina, está vindo quase 5 gramas. Você tem certeza que está tomando aquilo lá mesmo. Então é só olhar, tem N marcas excelentes. Tá bom, tranquilo. Então, mas tem que suplementar. Tá, então a gente tem 2 coisas importantes. Whey protein, quem não conseguir fazer, creatina. Mais alguma coisa que é fundamental? Que seria bom. Um ômega. Um bom ômega 3. Tá. Para ajudar na massa muscular, tem que tomar pelo menos 3 gramas. A beta-alanina não é obrigatória. Não é. A beta-alanina, ela ajuda nos esportes de endurance a diminuir a fadiga. Tá. Elas vão modular a carnosina e vai tirar um pouco a sensação de fadiga, dar um treino um pouquinho mais tranquilo para quem está cansando no meio do treino. Ela ajuda a fazer isso na parte central. É fundamental? Não. Mas para quem faz endurance e cansa, pode ir. A beta-alanina às vezes tem aquele efeito de pinicar um pouquinho o rosto.
Algumas pessoas adoram, tomam por isso, que não tem nada a ver com o efeito dela, e algumas pessoas detestam. Nossa, a primeira vez que eu tomei, eu quase falei, o que é isso? Pinica, tá acontecendo? Muito esquisito. Aqui, exatamente. Não, mas o pinicadinho é o efeito colateral dela, mas ela ajuda a tirar a fadiga. Tá. Então, e tem, lógico, N suplementos aí, mas no grosso, o ômega, chegar à dose proteica, ajudado ou não com whey, hoje tem os iogurtes proteicos, tem muita coisa para ajudar a chegar. Você vê a quantidade de alimentos que vem com proteína. Tem. Você pega enriquecido com, né? Você pega hambúrguer vegano hoje, vem enriquecido com 25 gramas de proteína, beleza, pronto, bateu sua meta proteica. Maravilha. E assim, nas mulheres, quais são as principais lesões que as mulheres têm, que você observa? Ou você não vê uma coisa típica, ou é uma coisa assim, independente do sexo, da idade? Não, a gente vê um pouquinho mais de osteoartrite de joelho, as bursites de quadril tem um pouco mais em mulher pela angulação do quadril e pelos tendões, pelo formato, muda. E da parte hormonal, né, tem várias coisas que modulam a saúde de um tendão, por exemplo, do glúteo médio lá, até bursite do quadril. Tem várias coisas que modulam, né, o ácido úrico, a glicação, né, o excesso de glicose, mudam bastante a qualidade do tendão, mas a força do tendão, ela é modulada muito pela tireoide e por estradiol. Estradiol modula o strain do tendão. A mulher menopausa não repõe, ela vai ter uma tendência a ter um pouquinho mais de tendinite no corpo. Então os tendões pioram um pouquinho a qualidade. Tá? O colágeno ali diminui com a perda do estradiol. Tá repondo de forma adequada, vai viver bem. Não pode ou não quer repor, vai ter um tendão um pouquinho mais susceptível. É fato. É fato. E outra coisa, a qualidade muscular. Então, o homem tem um músculo maior que a mulher, mais forte. E nós falamos, a musculatura protege a articulação. Né? Então, você tem um músculo melhor. O estradiol também modula muito a musculatura de membro inferior. A coxa, panturrilha, glúteo é mais dependente do estradiol do que da testa. Então, a mulher ela perde um pouquinho mais de musculatura da coxa. Então, a mulher que repõe, que tem uma estabilidade hormonal, que ela quer repor, ela tem uma musculatura um pouco melhor. E tem que lembrar que a testosterona, que é muito mais importante no homem do que na mulher, mas é importante nos dois, quando a gente faz um exercício físico, a gente lesa o músculo, né? Faz um exercício físico vigoroso. Esse exercício físico liga o emitor, que é a fábrica de músculo. E a gente fabrica uma quantidade grande de músculo no repouso, reparando a lesão que fez na musculação. Só que esse tanto de músculo que a gente fabricou, a gente não fica. A gente tem mecanismos do corpo que roubam um pouco desse músculo. E aí o pouquinho que sobrou você vai acumulando na sua vida. A testosterona diminui a miostatina, e a miostatina é um ladrão de músculo. Então quando a gente tem uma testosterona estável, normal, a gente não perde tanto, a gente ganha e acumula mais. Ela é um anticatabólico. Então, o homem tem muito mais testosterona que a mulher. Então a gente tem uma musculatura melhor. E isso protege mais a articulação. A mulher tem um pouco menos. Então não dá para comparar muito musculatura de homem e mulher. A gente está um pouco mais protegido. Só que também o homem faz um esporte mais vigoroso por ter mais músculo. Então ele se expõe a algumas lesões e a mulher... Você vê a lesão de ligamento de joelho, que é comum em jogar bola. Vem crescendo muito em mulher, porque a mulher está jogando futebol agora, muito mais do que jogava antes. Está aumentando. Né? Aí vem esportes novos, vem o beach tênis, né? O beach é um esporte que realmente... Ele é maravilhoso, ele é sociável, ele é um esporte bacana, só que torce o tornozelo, torce o joelho, tem o ombro e o cotovelo que são bem forçados. Então, a prática esportiva também traz lesões. E às vezes eu brinco, às vezes o paciente tem uma lesão, tá lá, começou a fazer bastante atividade física, foi jogar um beach tênis, foi fazer alguma coisinha, machucou um joelho, machucou um tornozelo e vem meio chateada. Comecei a fazer atividade física e machuquei meu joelho, né? Fala, calma, nós vamos tratar. Você está pagando com o seu joelho a saúde do seu coração, da sua cabeça, da sua vida, da sua autonomia física. Sim. Teve um preço aí, mas arruma hoje, trata e toca a vida. Aumentou muito. Aí você falou da testosterona, né? Hoje a gente fala muito de testosterona. Você vê uma importância dessa reposição da testo, principalmente na mulher na pós-menopausa, para tentar
Eu não estou dizendo na reposição Não, suprafisiológica. lógico, a reposição Não a bola, mas uma reposição. Você melhorar um pouco, tornar essa quantidade de testosterona um pouquinho a coisa maior nos níveis que são fisiológicos ainda. Você vê isso como um benefício para essa musculatura? tem um benefício, tá? Tem que tomar muito cuidado com a reposição de testosterona em mulher. Né? A indicação clássica é o libido, a queda do libido. Essa é a clássica. Essa é a clássica, mas uma manutenção em níveis fisiológicos, quando há necessidade de pós-menopausa, preserva mais massa muscular, não tenha dúvida. Tem um trabalho super interessante científico feito pelo Dr. Alberto Frisoli na Escola Paulista de Medicina em pacientes pós-menopausa com osteoporose. E ele repôs a nandrolona nesses pacientes, né? E esses pacientes durante 2 anos foram acompanhados sem aumentar nenhum risco, mas melhorou a massa óssea e melhorou a massa muscular. Bastante. Um trabalho, uma tese super interessante do Dr. Alberto Frisoli. Então, quando você tem, porque a testosterona, como eu falei, ela diminui a miostatina, ela mantém mais massa muscular. O que não pode é esse abuso que tem de anabolizantes em níveis suprafisiológicos e mal indicados. Né? E eu sempre dou o exemplo. Quimioterápico é bom. Para quem tem câncer é ótimo, salva a vida. Mas você não vai dar quimioterápico para uma menina de 18 anos ir para a praia. Não. Você vai dar para quem tem câncer. Testosterona para mulher pode ajudar na hora certa, na mulher certa, numa mulher sarcopênica, tá com pouca massa muscular, pós-fratura, menopausa, pode ajudar muito por um período, acompanhada por quem sabe, pode ajudar a recuperar essa massa muscular. Mas não é para dar para menina de 18 anos ir para a praia também. Com certeza. Então é isso, é o bom senso, é usar o remédio na dose certa, para quem precisa e quer, pelo profissional que sabe lidar com a droga. Tá. E, obviamente, tudo isso para não atletas profissionais, isso é doping. Isso está proscrito em atleta profissional. Mas a pessoa precisa, teve uma fratura de fêmur, está sarcopênica, perdeu massa muscular, vai perder autonomia, vai para uma cadeira de rodas e não vai andar mais. Se no seu programa de recuperação dessa fratura você houver necessidade de colocar um pouco de anabolizante e por um período curto, monitorado, e essa pessoa voltar a ter sua autonomia física, foi super válido. Entendi. Então é o bom senso, seguido por um profissional. Aí que eu falo que alguns protocolos que colocam na internet, o cara vai por conta própria, toma, ele está se expondo a riscos sem medir se pode ou não, que dose que pode ou não e por que tempo ele vai tomar ou não. Não é que ele vai tomar isso, vai tomar o resto da vida. Ele vai tomar por um tempo, recupera essa musculatura e para, e cessa. Você vê muitos pacientes te procurando com esse intuito? Sim, procuram bastante. Tipo, quero dar uma bombadinha? Procuram. Aí vai dar orientação. Aí você vai orienta. Fala, olha, você está comendo a quantidade proteica adequada, está fazendo o exercício adequado. Aí coloca a pessoa num programa. Faz exercício de forma adequada, come de forma adequada. O álcool diminui 30%, 40% o ganho de massa muscular por até 3 a 4 dias pós o insumo. Então você tira o álcool da pessoa, come direito, faz exercício direito, a pessoa ganha massa muscular, emagrece e encerra. Essa pessoa que... O que não pode é o médico ou o próprio paciente falar assim, olha, eu vou usar o hormônio para balancear um estilo de vida inadequado. Então eu não faço exercício direito, eu não como direito, eu não durmo direito, eu bebo álcool 4, 5 vezes por semana e eu vou buscar no anabolizante um corpo bom. Não vai conseguir. Vai colher efeito colateral, só vai ter problema. Esse é o erro. Agora, se houver a necessidade por um déficit, você repor o déficit que a pessoa tem, ok, ela vai ficar bem. É como a menopausa. Acabou o estradiol. Você vai lá e coloca estradiol, coloca o que você progesterona, mas acabou. Tá acabando. Você vai, na perimenopausa, você vai repondo aos pouquinhos, acabou de vez, repõe um pouco mais. Para cada paciente tem um nível, vê os riscos do útero, vê os riscos da mama. Exato. Faz lá e você não expõe. A gente sabe hoje que não expõe o paciente a um risco oncológico maior. E olhar o coração, porque toda vez que você coloca um anabolizante, você vai piorar o padrão lipídico do paciente. Vai subir colesterol ruim, vai piorar o colesterol bom. Então tem que acompanhar tudo isso. Tudo isso acompanhado, e o paciente precisa, ele vai colher resultado positivo. Como de tudo na vida. Então é esse bom senso de escolher o paciente a terapêutica correta. Muito bem. Aí tem uma super curiosidade que eu quero perguntar para você. Você faz medicina regenerativa. E você fala muito sobre preparar o solo. Sim. Eu queria que você me explicasse, me falasse o que é isso.
Então vamos lá. A gente copia o nome de fora do Brasil, né? Então todo mundo fala da Associação Americana, Japonesa de Medicina Regenerativa. Na verdade, é o uso de alguns produtos biológicos, né? Principalmente o plasma rico em plaqueta, ou pobre em plaqueta, né? O concentrado da medula óssea e da gordura. Então, o que são esses produtos? Eu vou retirar um tecido do meu corpo e vou transformar ele num produto terapêutico. Então eu vou tirar meu sangue, centrifugo ele, tiro o plasma e as plaquetas, quebro isso, elas têm fatores de crescimento ali dentro, e eu aplico em cima de uma lesão para cicatrizar ela de uma forma mais rápida. Tá? Ou eu vou tirar um pouco da minha medula óssea, centrifugar, tirar o BMEC e colocar numa lesão. Ou tirar a célula sinalizatória mesenquimal da gordura. O que é liberado no Brasil hoje? Os produtos do plasma. O da medula e da gordura só é experimental. O SVF tem uma regulamentação que pode, mas vamos falar do plasma, fica mais fácil de entender. Então eu vou tirar meu sangue, vou centrifugar, tiro lá minhas plaquetas e aplico numa lesão. Por que preparar o solo do paciente? Porque diferente de um ácido hialurônico, que é padrão da indústria, vem todos iguais. Um anti-inflamatório, vem tudo igual. Então eu aplico para qualquer paciente, eu sei o que tem ali dentro. O meu plasma é diferente do seu. Eu posso estar com ácido úrico alto, centrifugar meu sangue, e eu estou com um problema numa articulação, a gente sabe que o ácido úrico é ruim para uma articulação, e eu vou e coloco meu plasma no meu joelho com ácido úrico muito alto, eu estou fazendo mal para a minha articulação. Tá. Um plasma pode ter mais testosterona, que ela está no plasma. Eu posso ter mais citocinas inflamatórias. Então, o meu status de saúde muda meu sangue. Então, se você tiver um padrão mínimo de saúde e de qualidade laboratorial, você padroniza aquele produto biológico que vai ser feito. Eu estou tirando um tecido do meu corpo que vai virar um produto terapêutico. Então, a gente chama de preparo do solo, são 12 critérios, mais 8 mais importantes, que a gente tenta padronizar para poder usar um tecido biológico. Entendi. No próprio paciente. Então, o paciente vem de uma maneira prática, vem lá com uma osteoartrite de joelho, fala, eu quero fazer um PRP no joelho, que agora está liberado. 2 semanas foi liberado no Brasil. Tá bom, então eu preciso olhar se teu ácido úrico tá bom, se a tua glicose, a tua hemoglobina glicada tá boa, se a tua homocisteína tá boa ou não. Então a gente consegue olhar alguns critérios, arrumar o paciente ali por 2, 3, 4, 5, 6 semanas, isso dá uma organizada na vida do paciente, e aí eu tiro o sangue dele e vou ter um produto melhor. Entendi. Isso que a gente chama do preparo do solo. Agora é óbvio que se eu tô mais saudável, se meu sangue tá melhor, se eu diminuir a minha glicose no sangue, se eu diminuir meu ácido úrico, não só o meu PRP vai ficar melhor, a minha saúde ficou melhor. Então a minha capacidade de recuperar uma lesão melhorou. Então o preparo do solo, a gente tá olhando para melhorar o paciente, tá, e melhorar o produto que eu vou usar dele, o sangue, medula ou gordura. Então eu sempre tô olhando os dois. Se eu ficar mais saudável, eu quebro o processo que me levou a ter doença. Então, engordou, o ácido úrico piorou, tá sedentário, e deu uma tendinite, fruto do meu estilo de vida. Se eu não mudar meu estilo de vida, aquele processo que tá me levando à doença vai continuar. Pode infiltrar o que quiser. E toda e qualquer lesão articular, você pode usar como um tratamento conservador, isso? A autorização que foi feita pelo CFM foi específica para hérnia de disco, para cotovelo do tenista, epicondilite, para adjuvante ao tratamento de lesão meniscal, tratar junto com lesão meniscal, e para osteoartrite de joelho. Esses foram as indicações a qual o CFM deliberou e liberou a prática clínica no Brasil de consultório. Olhando a literatura, tá, a gente trata qualquer osteoartrite, qualquer tendinopatia com plasma rico em plaqueta e vai muito bem. Tá? Mas o que foi liberado para o Brasil foi isso. Então uma lesão degenerativa articular, vai lá, ele não faz crescer cartilagem, não faz crescer um tendão novo, mas ele modula a inflamação, diminui a dor e melhora a função por até 1 ano. Então é isso. Tá. Não vai mudar a indicação cirúrgica. Mas no vai tratamento postergar muitas vezes. E no tratamento conservador, o paciente tem uma melhora clínica superior. Entendi. Menos dor, mais movimento, até que ele consiga mudar a vida dele, emagrecer, ficar mais forte, dormir melhor. E talvez nem precise da cirurgia. Exato. Muito legal isso, ou né? que volte a ter. Resgatar o paciente a ter uma vida saudável. É difícil. A gente sabe o problema da obesidade com o aumento de câncer de mama. Sim. Então, se quer fazer uma campanha de prevenção de câncer de mama, é uma campanha de emagrecimento. Emagrecer
Vida saudável, vida não saudável, fumar. não fumar e praticar atividade física, são os principais fatores, né? E isso é a campanha de prevenção de câncer de mama. A mamografia, que é super importante, é uma campanha de diagnóstico precoce. Exatamente. Não é campanha de prevenção. A mamografia não previne câncer de mama, só pega cedo, que é super importante para tratar e curar esse paciente a tempo. Mas a vida saudável é que vai diminuir a chance desse paciente ter um câncer de mama. Então todas essas tecnologias, né, esses tratamentos novos diminuíram, né, até a incidência de cirurgias, de próteses e tudo também, né? Elas melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Você teve um trabalho super interessante com uma dessas canetas emagrecedoras, com a tirzepatida, que pegaram pacientes com artrose de joelho e deram 6 meses de tirzepatida para esses pacientes. Mais de 60% dos pacientes estavam confortáveis em não operar mais. Pô, de cada 10, 6, olha, tô bem, não preciso mais operar, por ter perdido peso. Ah, foi a caneta emagrecedora que foi agir lá no joelho? Não, é indireto. Mas olha que legal, perdeu gordura, emagreceu e não quis mais operar. Olha que legal. Então, o grau de artrose, de desgaste é o mesmo. Só que o paciente não quer mais operar. Que bom, vai viver mais 1, 2, 3, 4 anos com a sua própria articulação. Quando chegar a hora, se chegar a hora, vai lá, opera e troca. Não tem problema nenhum. Não vai mudar isso. Mas ajuda muito. Ter um estilo de vida saudável, viver melhor. Isso melhora tudo. É autoestima, não tem essa. A gente sempre fala da saúde. E não tenha dúvida que é o primeiro lugar. Mas a pessoa tem melhor autoestima, ela se sente melhor, pode se sentir mais bonita, enfim. É o gosto pessoal da composição corporal. Mas o que a gente vê na maioria dos casos é que o paciente consegue uma composição corporal melhor, se sente bem, tem uma autoestima maior, tem uma presença melhor na vida. E a corrida? É tão ruim assim? Não, a corrida é muito boa, a corrida salva o coração. Mas eu vejo assim, não, com certeza, mas o que eu vejo, no ciclismo tem muita gente que corria e migrou por conta dos joelhos, né? Sim. Mas talvez essa corrida tão, né, maratona, existe na verdade, um tanto que seria o ideal? Olha, tem trabalhos que mostram que acima de 6 km a lesão de cartilagem já é um pouco maior por dia, tá? Ele é muito bom para o sistema cardiopulmonar, mas sobrecarrega mesmo. A corrida sobrecarrega mais a articulação do que a bicicleta, a natação menos ainda. Então depende do paciente, de cada um, da sua saúde articular e muscular e do gosto pessoal. O gosto pessoal, por exemplo, eu não gosto de natação. Eu gosto de correr. Eu sou grande, bem grande, então correr não seria teoricamente a melhor coisa do mundo para mim, pensando em articulação, mas eu gosto. Então também você tem que fazer uma atividade que você gosta, você vai fazer melhor, você vai fazer mais tempo. Eu acho divertido correr, não é ruim. Vou ter que correr. Não é chato. Tem paciente que detesta. Então ótimo, gosta de pedalar, preserva mais, não vai ter tanto impacto, super legal. Mas hoje tem tênis adequado, tem o trabalho de musculação que é feito junto com o seu determinado esporte para fortalecer o grupo muscular que o seu esporte precisa. Então esse acompanhamento individual ajuda muito a minimizar essas lesões. Não que elas não vão ocorrer, mas você consegue minimizar esse equilíbrio todo. Tem o ácido hialurônico, tem o plasma rico em plaqueta, tem os suplementos via oral para melhorar a musculatura, para melhorar a articulação. Tudo esse conjunto da obra vai dando mais saúde para o paciente, mais longevidade no esporte, enfim, tudo que ele queria fazer da vida dele. Muito bom. E Lucas, você faz medicina esportiva, né? Sim. Então a gente falou de todas as suas especialidades e você faz esse acompanhamento todo, geral, de acordo com o esporte, do que precisa, entendeu? De suplementação, de tudo. Faço. Na minha vida pessoal eu faço. Lógico que a gente tem uma tendência a fazer mais alguns esportes, né? Mas assim, para os seus pacientes? Faço. Faz. Para todo paciente eu olho a parte ortopédica e eu olho o status fisiológico dele. Porque eu não consigo separar. Eu não consigo. Por um tempo na minha vida eu trabalhei no Comitê Paralímpico, só nas Paralimpíadas e no Mundial. Mas eu fui da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Eu fui médico da Seleção Brasileira de Cegos durante 7 anos e meio, de deficientes visuais. E eu usava lá, fazia medicina esportiva para atleta e ortopedia no consultório. Mas isso se mistura. Eu não consigo não olhar para o paciente e olhar só para uma articulação. Esse joelho tem dono. Esse quadril tem dono. Eu acho que assim, o médico hoje tem que ser um todo, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, não dá para separar. É a mesma coisa na gineco, não dá para ser... Não, como é que você separa?
Entendeu? Você não vai ver o estilo de vida dela, não vai ver questões de relacionamento, de hábitos de vida, de trabalho, de tudo, é isso, né? A pessoa tá lá, vem com você, vai lá ver qualquer coisa ginecológica, mas, pô, tá no empreendimento novo, tá abrindo uma empresa nova, não pode parar naqueles 3, 4, 5 meses, pô, é uma situação. Ah, tá brigando com o marido, é outra situação. Acabou de casar, é outra situação. Exatamente. Você tem que avaliar o dono do órgão. Ah, eu vou avaliar o joelho. Tá. E o dono do joelho, como é que tá? Ortopedia não é mais aquela coisa de só... Não. Não é só o osso, né? Não. Lógico que na parte cirúrgica acaba setorizando, porque são milhares de cirurgias por articulação. É difícil alguma pessoa falar que consegue operar todo o corpo, só tem que ser um cara muito brilhante, não sou eu. Mas a cirurgia fica mais focada em uma ou duas articulações. Mas olhar o paciente como um todo, todo mundo tem que olhar. É difícil hoje você falar, não, olha, eu vou tratar só essa lesão aqui, eu vou tratar só uma artrose, vou pôr prótese, mais nada. O metabolismo tem a ver com a lesão também que ele vai fazer. E com a recuperação. E aí você opera um quadril. Teve um processo fisiopatológico que levou àquela artrose. Será que eu não consigo retardar isso para o outro quadril durar mais, que eu não operei ainda? Né? E o resto da saúde do paciente? Ele estava num processo ruim, que levou ele a uma doença. Se eu puder orientar, ou pelo menos identificar o que está errado e encaminhar para quem sabe arrumar, para tirar esse paciente desse processo que está levando ele a algum quadro de doença, pô, eu tenho que fazer. Tem que saber identificar os critérios mínimos que estão levando ele até aquela doença. E as próteses mudaram muito também, né? Muito. E assim, em termos do que a gente pode falar, por exemplo, um paciente que caminha para uma prótese, sei lá, 20 anos atrás, parecia uma sentença, né? Hoje não, né? Quer dizer, você tem uma expectativa dessa prótese de quantos anos, por exemplo? De quadril, de joelho? Vamos falar de uma prótese de quadril. Um tempo médio de 25 anos, 30 anos, tem prótese durando. E é tempo médio. Se é tempo médio, tem uma que dura 40. Então, óbvio que tem a que dura 10, 15. E a durabilidade, os implantes melhoraram, a técnica melhorou. Hoje a gente consegue operar com robô, né? O robô não opera por nós, mas ele orienta no posicionamento. E o posicionamento perfeito aumenta a durabilidade da prótese. Uma prótese, ela depende da qualidade do implante, do posicionamento do implante, que é a responsabilidade do médico, da reação biológica daquele paciente que recebeu um metal e do modo como aquele paciente vai cuidar da prótese. Lógico, se ele cuidar mal, acabou de pôr a prótese, vai saltar de paraquedas todo dia, vai lutar jiu-jitsu todo dia, vai acabar um pouco mais rápido, ele vai usar mais essa prótese. Mas se ele tiver uma boa prótese, bem operada, por um paciente biologicamente normal e que cuide dessa prótese, faça seu exercício, mas de forma moderada, essa prótese vai durar muito. Vai devolver esse paciente a atividade esportiva de baixo impacto, mas vai devolver esse paciente a atividade esportiva, a vida normal. A gente fala que ele esquece a articulação, né? A articulação esquecida. Esse é um termo interessante. Ele faz uma prótese de joelho, de quadril, de ombro, e dali 6 meses, 9 meses, ele esquece que operou. Ele volta a ter uma vida normal. Não lembra que operou, ele não é uma coisa que todo dia ele vai lembrar. É super bacana isso, devolver o paciente à vida. Dá para dizer que é vida normal, né? Vida normal, absolutamente normal. É impressionante isso, eu acho uma coisa... Lógico que tem algumas que não vão bem, mas na esmagadora maioria das vezes, esses pacientes ficam muito bem. Lógico que tem casos que complicam, não tem? Só não tem complicação quem não opera. Mas tudo vem mudando para que a gente consiga ter o resultado melhor possível. Não, menos tempo de internação, né? Eu acho super... Sangra menos, cuida menos de partes mortas, prepara melhor o paciente para operar. Não é mais só olhar a articulação, vai lá e opera. Mas está nas condições adequadas, né? Tá. Esse paciente clinicamente está super estável, dá para esperar mais um pouquinho, 2, 3 meses, melhorar um pouquinho esse paciente para depois operar, vai ter um resultado melhor, a chance de complicação é menor. O preparo do solo. O preparo do solo, volta no preparo do solo. Muito legal, eu acho essa frase maravilhosa. O livro está pronto, sai semana que vem. Muito bem, muito bem. Sai semana que vem. Mas é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, falar que é super bacana bater esse papo aqui contigo, que você tem essa integridade ética, né, no tema do esporte, porque não só moral, por falar que fazer esporte é importante. Você é um exemplo. Você faz esporte, sempre fez, desde que eu te conheci lá atrás, décadas que eu te conheci, sempre fazendo esporte, sempre conseguindo ponderar, mesmo trabalhando numa intensidade alta, a gente sabe a intensidade que você trabalha, você vai lá, tira 40 minutos, tira 30 minutos do dia, faz um pouquinho de atividade física,
A gente pode, às vezes, ter alguns exageros em comida, pode, mas, pô, na rotina do dia a dia, coma um pouquinho melhor. Sim. Mantenha uma composição corporal mínima, faça seus exames periódicos, né? Não é só a ginecologista para a mulher, o urologista para o homem. Pô, vai lá, vai no nutricionista, vai no seu personal, sabe? Pô, faz esse investimento. Pô, é o que eu falo, não vai no dentista, vai no nutricionista, paga uma consulta com o nutricionista, vai lá para ele equilibrar o que você come. Pô, você tá melhorando, você tá evitando doença com isso. Não, e eu vejo que assim as mulheres estão cada vez mais praticando esportes. Esportes assim, às vezes de risco, de intensidade, não é mais só o Pilates. Né? Assim, é uma impressão, eu não tenho número, tá? Posso estar falando uma coisa errada, mas a impressão que eu tenho no meu consultório é que pacientes 50 a mais, as mulheres estão se cuidando mais que os homens do ponto de vista de composição corporal de atividade física. É uma impressão que eu tenho no meu consultório. Posso ter um número que me desmente. Mas eu acho que eu tenho essa percepção no dia a dia. Entendeu? Porque, por exemplo, eu sempre fiz perguntas que são inerentes à anamnese desde sempre. Qual que é o seu peso habitual? Qual que é a sua altura? Você pratica atividade física? Antes você ouvia assim, 2 vezes por semana. Agora, na grande maioria, pelo menos na minha clínica, 4 a 5 vezes. Todo dia, Renata. Todo dia. Sábado ainda joga um tênis. Exatamente. Entendeu? E eu fico super feliz, porque primeiro eu vejo que eu não sou anormal, porque eu também faço isso. Sim. E porque tá todo mundo preocupado com isso, né? Preocupado não, entendendo o quanto isso é saudável, né? E o quanto isso vai promover longevidade. E Renata, eu paro para pensar lá na faculdade ou antes dela, né, era difícil, eu puxo na minha cabeça, era difícil eu encontrar pessoas de 50 anos mais que no final de semana falaram assim, vamos jogar tênis, vamos jogar beach tênis, vamos correr, vamos pedalar. Eu nunca ouvi isso na minha vida, numa pessoa com mais de 50 anos. Não ouvi. Hoje em dia é comum. É o grupo, olha, eu tenho o grupo do condomínio tal que a gente passa amanhã jogando beach tênis, os caras vão correr, as outras vão pedalar, nós vamos pra academia junto domingo de manhã. É um grupo que se reúne já ao redor do esporte, depois come uma coisinha a mais, toma um vinho, tudo bem, mas é uma prática, é o encontro social no esporte. Isso não tinha no passado, era raro. Hoje é frequente e eu acho muito legal isso, muito saudável. E forma o grupo do esporte, tem que ter o grupo do pedal, tem o grupo da corrida. Eu acho isso maravilhoso. É o encontro social no esporte. Não é só vou passar na sua casa, vamos na padaria comer, que é super legal, mas eu vou passar na sua casa, vamos pedalar. Isso. Eu vou passar na sua casa, vamos jogar um tênis. Depois do pedal, vamos na padaria? Perfeito. É isso aí. Perfeito. É isso saúde. Planta saúde, colhe felicidade. E não é mais aquela coisa do tipo, né, balada até altas horas, uma bebida. Não, é uma coisa... Você vê, o consumo alcoólico cai absurdamente no mundo. Os restaurantes todos, as grandes redes, já tem um menu reduzido. Olha, nós temos um menu aqui para quem usa... O menu Monjaro. Menu Monjaro. Já tem. Você vai nas grandes redes, NB Steakhouse, tal, já tem um menu reduzido. Porque sabe que as pessoas estão comendo menos. Legal, legal. O mercado se adaptou a uma nova realidade. Super legal. Saudável. Saudável, pro bem. Exatamente. O mundo tá ficando mais saudável. Muito bom. Vamos cuidar do corpo e da cabeça. Isso aí. Muito bem. Bom, eu falei aqui com o Lucas. Lucas, eu quero que você deixe o telefone do seu consultório. Porque quero que todo mundo saiba que você faz medicina esportiva. Obrigado. E tudo isso daí. E é isso. É o 11 25 28 9984. Pode procurar por Prime Regen, a clínica, ou no meu Instagram, lá, Lucas Leite Ribeiro. Tudo junto. Então, é isso aí. Bora praticar atividade física. Bora começar ou bora continuar mais ainda. Obrigada.